Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui na Fonte TV e hoje eu vou falar sobre os cuidados que nós todos devemos ter ao contratar qualquer tipo de serviço, seja por telefone, seja na hora de fazer algum atendimento, enfim, serviços que as pessoas geralmente precisam, solicitam e muitas vezes não são bem atendidas. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo o advogado especialista em direito do consumidor, advogada, Hélida Moura, e a coordenadora do atendimento do Procon Goiás, Renata Fleury. São as minhas convidadas de hoje para conversar sobre isso, sobre serviços. Será que são a contentos? Em um minuto, as minhas convidadas começam a responder esses e outros assuntos. Bom, a contratação de serviço é algo que exige de nós muito cuidado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes não há algo que se fazer. Quando acontece algo errado, às vezes nem a quem recorrer nós temos. Põe na tela. Ana Paula planejou durante muitos anos a celebração dos 15 anos de vida da filha especial. Mas mesmo com toda a experiência, viu o sonho se tornar um pesadelo. Uma série de problemas funcionais e estruturais do local transformou o baile de debutante em uma tragédia e deu fim ao sonho de toda a família. Falta de energia, falta de água, canalização mal feita, entupimento, vazou água na cachoeira. Então, assim, são inúmeras coisas que aconteceram, a falta de energia. Por causa da queda de energia, os meus convidados foram embora para casa sem comer, porque não tinha como fazer a refeição na cozinha, né, para liberar. Flávia é empresária no comércio de roupas femininas. Com frequência, ela viaja para comprar mercadorias. Para isso, ela conta, ou pelo menos contava, com uma empresa de transportes e turismo. No mês de fevereiro, o inesperado aconteceu. Cerca de R$8 mil em mercadorias foram furtados da empresária dentro do ônibus. Ao desembarcar, ela levou um susto ao perceber que os fardos de roupas que havia comprado não estavam ali. Eles não dão satisfação de nada, o dono não compareceu, eu liguei para ele não me deu nenhuma satisfação, não fala nada. Eu vivi assim, pesadelo. Pensa, você chegar só com as dívidas, sem nenhuma mercadoria sua e não tem nenhuma satisfação de nada, ninguém fala nada, não consigo falar com ele não me atende, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. As duas mulheres não esperavam que algo desse errado, mas aconteceu. Flávia registrou um boletim de ocorrência e Ana Paula, que tinha um contrato com a prestadora de serviço, não estava resguardada em casos de imprevistos. Eu descobri que não existe uma lei. Existe a defesa, né, o Código do Consumidor, que a gente sabe que é difícil de procurar, busca, você vai nesse juizado de pequenas causas, existe uma limitação para você recorrer. E quando você vai buscar por recursos próprios, com advogados seus, então você tem que primeiro gastar, você vai pagar os seus honorários, você vai gastar com fórum, tudo aquilo, para depois, futuramente, coisa assim de 2, 3 anos, que você vai ser ressarcida daquilo. Me sinto totalmente assim, sabe, lesada, sem nenhuma justiça, porque eu acho que tem que ter justiça. Ele não pode agir dessa forma. Eu sinto totalmente desamparada de todos os lados. Por tudo isso, a superintendente do Procon alerta que é imprescindível buscar informações, conhecer pessoas que já tenham utilizado o serviço e acompanhar outros contratos. E também, antes de assinar o contrato, presenciar, ir no evento ou verificar. No caso, se for pacote, a gente fala com a contratação de serviços, de forma muito ampla. É para eventos, contratação de pacotes de viagem. Então, é todo o serviço que aí engloba e que o consumidor possa necessitar. A superintendente ainda orienta que é importante ter um contrato detalhado do serviço prestado. Porque se a empresa não cumprir com um daqueles itens que está ali prometido para o consumidor, cabe indenização para esse consumidor e aí o consumidor ele tem que exigir essa prestação de serviço.
Mas o que acontece é que muitos brasileiros não se preocupam com os detalhes de um contrato e às vezes nem mesmo se preocupam em ler todas as cláusulas. Normalmente eu leio só o preâmbulo, mas eu não leio ele inteiro. Sempre leio. Só que às vezes a gente toma algumas negligências. Às vezes você vai comprar algum serviço, né, principalmente em lojas, você acaba não lendo esse contrato. Sempre quando você faz um negócio mal feito, que no contrato não é analisado, não é ponderado direitinho, as suas consequências virão. No fim, o que fica é um sentimento de tristeza e até mesmo de revolta, mas também uma lição de conhecimento que pode evitar novos transtornos. Tudo que eu levei uma vida inteira para construir, uma pessoa, por causa de negligência, por falta de fiscalização, destruiu em uma hora. Estou totalmente assim, sabe, muito triste e até frustrada com essa situação, né? Porque eu esperava dele uma postura totalmente diferente, porque ele alegava que a empresa tinha seguro e ele falou para mim que não tem seguro. Para tratar desse assunto que a gente viu na matéria, estou recebendo a Hélida Moura, ela é advogada especialista em direito do consumidor, e a supervisora de atendimento do Procon Goiás, a Renata Fleury, que está de volta no nosso programa. Bom, eu vou começar com a Renata. Existem mecanismos no nosso próprio Código de Defesa do Consumidor que protege essa relação entre o consumidor, evidentemente, e os prestadores de serviços. Não existem esses mecanismos? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. O Código, em todos os seus artigos, ele evidencia que as informações sejam claras e tudo que for informado no ato daquela oferta, ela deve constar ou no seu contrato ou na sua nota fiscal, seja daqueles produtos ou seja na prestação de serviço. Então, o Código respalda isso, que todas as informações da oferta devem estar previstas em seu contrato, em sua nota fiscal ou qualquer outro mecanismo que o consumidor tenha como exigir o cumprimento daquilo que foi ofertado. Tá, mas tem muitas empresas que não cumprem muitas coisas que estão no contrato. E acabam prestando um serviço que a gente chama de gato por lebre. Quais são as empresas e que tipo de serviços, ou melhor, não vou nem falar de empresa, mas que tipo de serviço o Procon recebe mais reclamação? Já há algum tempo, quem encabeça, né, o ranking de reclamações fundamentadas junto ao Procon e até mesmo em um ranking nacional são as operadoras de telefonia, onde ofertam planos com valores e não cumprem. Então, nós temos aí que o consumidor fique atento ao contratar aquele plano, que ele obtenha o protocolo para que, caso uma cobrança indevida, ele consiga exigir aquela gravação e exigir o cumprimento daquela oferta. Nós temos poder de exigir isso? Mas o que, assim, orientar os consumidores muito também, que eles guardem, né, todas essas propaganda, os contratos também, toda forma de publicidade que eles vejam e se sintam prejudicados por não terem esses direitos após a contratação de algum plano de telefonia, que futuramente eles possam procurar os seus direitos com essa prova. Porque, às vezes, a dificuldade na ação judicial é a prova, é provar essa... Que ele comprou o gato por lebre. Exatamente. Tá, mas, doutora Hélida, perdão, trazendo até a senhora para a conversa, a gente tem um costume muito errado, brasileiro tem um costume muito errado de ir assinando qualquer coisa. Exato. E não lê, em especial em banco, então, porque aquela parafernália toda e vai assinando e tal, e não sabe o que está assinando, e quando a gente assina, a gente está dando poderes para a instituição, para a empresa, sobre aquele serviço que ela está prestando para a gente. Sim. Existem algumas coisas no contrato, primeiro a obrigação e a responsabilidade de todo mundo de ler, mas existem algumas coisas que no contrato, muitas vezes as empresas colocam e são abusivas, que não poderiam estar lá, e outras que nós poderíamos questionar, por exemplo? A maioria dos contratos hoje são contratos de adesão. Se você não assinar aquele contrato, você não vai ter o benefício. E a maioria desses contratos sempre tem algumas cláusulas abusivas. E essas cláusulas, lógicos, podem ser revistas, discutidas, né, se abusivas,
e para melhor proteger o consumidor. Você não pode enumerar para a gente algumas que são abusivas? A que eu vejo hoje, a maioria em contratos bancários, com juros abusivos, ou algumas também de telefonia que excedem na assinatura, aquela vinculação da assinatura. Ok. Renata, quando a gente contrata um serviço e não é atendido por aquele serviço que nós contratamos, além de procurar o PROCON, talvez a primeira atitude é procurar o PROCON, e depois a gente pode passar, por exemplo, um caso de polícia? Com certeza. Se o dano decorrente daquela má prestação de serviço ou do não cumprimento daquela oferta acarreta em defeitos que coloquem em risco a saúde de pessoas, isso pode sim ser considerado um crime, ser levado ao conhecimento da Delegacia do Consumidor e não sem prejuízo de qualquer ação indenizatória, né, por transtornos, por perdas e por danos decorrentes daquele evento mal executado. Às vezes é melhor tentar resolver sem envolver esse aparato todo de segurança e de justiça. Por isso o PROCON tem as formas para que isso, para que a pessoa possa procurar. Por exemplo, o PROCON pode entrar na justiça em nome da pessoa ou ela tem que procurar um advogado? Ela tem que procurar um advogado. O PROCON, ele faz o processo de interesse individual e o processo de interesse coletivo também. Mas aquele processo reparatório individual, ele deve ou procurar o juizado especial civil sem a necessidade de um advogado ou constituindo um advogado para que ele o faça. Doutora Hélida, a gente tem recebido e visto várias matérias de pessoas que, por exemplo, contratam uma festa de formatura, Sim. uma festa de casamento. Isso recentemente aqui em Goiânia, um casal juntou dinheiro, contratou uma cerimonialista para organizar toda a festa, todo o evento e acabou usando a cerimonialista para pagar todos os serviços. O cerimonialista fugiu com o dinheiro deles, disse que faliu a empresa dela e, bom, eles ficaram sem casamento, sem aquela festa, aquele sonho todo. Em casos como esse, o que a pessoa deve fazer? Porque aí você tem a perda não só do dinheiro, você tem uma perda emocional, etc. e tal. Física, todo um gasto, né? E emocional também, Sim. porque eu imagino que... todo um gasto físico, emocional, psicológico. Um desgaste total, Exato. Né? Olha, Fábio, primeiramente, eu acho que antes de uma contratação dessa que é grandiosa, é a realização de um sonho, tem que se ter indicação. Buscar, vai atrás, converse com pessoas, busque sobre aquela empresa, pesquise sobre aquela empresa, até mesmo no PROCON, se já teve alguma reclamação sobre aquela empresa, se ela consta em cadastros SPC, Serasa, negativado, converse com pessoas. Segundo passo, faça provas, prova de buffet, vá atrás da empresa, qual que é o salão, verifique o salão, você entendeu? Converse com outras pessoas dentro da empresa também, ali você vai encontrar com outras pessoas que já teve aquele serviço, que já fez aquele serviço. Ali na empresa, na assinatura do contrato, observe se tudo que foi falado está no contrato. Então, se tudo que a empresa prometeu está no contrato, está ali no contrato, nas obrigações, na forma de pagamento, como que vai ser esse pagamento, a forma de pagamento, esse pagamento, se ela vai ser antecipada ou parcelada, ou uma parte antecipada, uma parte no final. Observe atentamente o contrato para que não haja futuramente essas dores de cabeça. Só acrescentando, o importante também que o consumidor ele tem ao contratar uma equipe de cerimonialista é observar os contratos entregues. Porque quando você contrata uma cerimonialista, ela vai subcontratar um espaço, uma equipe de som, uma equipe de buffet, uma equipe de decoração. E o consumidor ele nunca tem acesso a esses contratos. Então, é importante que o consumidor ele saiba quais essas empresas foram subcontratadas por esse cerimonialista e procurar, como bem dito pela doutora Hélida, indicações sobre a realização deste evento. Então, o consumidor ele tem que ter acesso, além do contrato com a cerimonialista,
ter acesso aos contratos das empresas que irão prestar o serviço no dia do evento. Existe um cadastro positivo dessas empresas? Não existe um cadastro positivo, existe oficial, a possibilidade, né, de verificar se as reclamações apresentadas junto ao PROCON foram atendidas ou não. Por exemplo, na internet tem o Reclame Aqui. Isso. Né? Tem alguns lugares que você pode fazer uma pesquisa e saber, né, se a empresa realmente, de fato, não só no boca a boca, acho que o boca a boca é importante também, você ter uma pessoa que fez a festa, a gente está falando de casamento, de formatura, sim, mas tem outros serviços, o eletricista prestou um bom serviço, cobrou direitinho, parará, eu posso indicar para outra pessoa, se não, é melhor fugir disso, não? Com certeza. O PROCON ele tem como consultar a idoneidade daquela empresa e verificar o seu histórico de reclamações, se ele tem o hábito de atender a demanda do consumidor ou não. E com aquele histórico, às vezes o consumidor pode até contratar a empresa, mesmo sabendo que ela já tem uma reclamação junto ao PROCON. Uma forma também judicial de você saber se aquela empresa tem ou não ações judiciais é ir no site do Tribunal de Justiça. Ali no site tem consultas, é público, qualquer um pode entrar e digitar o nome daquela empresa. Assim, você coloca lá o nome específico da empresa, consultar. Vai aparecer se ela vai ter ou não alguma ação judicial, tanto no processo físico como no processo eletrônico, porque nós temos também o Projude, que são ações eletrônicas, a maioria em juizados, que você pode entrar também e saber se ali existe alguma ação judicial daquela empresa. Ou outra forma seria ligar no telejudiciário, que também eles vão te informar se a empresa tem alguma ação judicial. Bom, nós temos um problema no Brasil que as pessoas são muito pacíficas, né? Às vezes acontece algo com elas, ficam chateadas, falam, deixa, isso é bobagem, deixa pra lá e tal. Tem uma certa importância, doutora Hélida, e depois eu queria que a Renata falasse sobre isso também, da pessoa reclamar? Com certeza, com certeza. Nos vários órgãos de reclamação, por exemplo, que eu posso citar, a Anatel. Se a pessoa se sentiu insatisfeita com a telefonia, que reclame na Anatel. Ali vai gerar um desconforto, não só um desconforto, mas também uma forma de cadastro, né, na Anatel de reclamações, de tantas reclamações sobre aquela empresa. Renata. É importante, sim, que o consumidor busque seus direitos. O PROCON sempre faz esses alertas, sempre indica, orienta os consumidores de como buscar, mesmo que seja valores irrisórios. O consumidor ele não deve nunca deixar para lá. Por isso, tentar mudar o cenário, buscando uma melhor prestação daquela empresa de serviço. Então, por exemplo, caso de telefonia, que em vários locais tem a má prestação de serviço. O consumidor ele deve sim reclamar, registrar protocolo na empresa, junto ao PROCON, junto à Anatel, junto ao Ministério Público, para que um dia tenhamos uma boa prestação de serviço. Então, o consumidor deve sim reclamar dos seus direitos. Essas empresas de telefonia, essas empresas de TV a cabo, etc. e tal, eles podem, Renata, cobrar pela visita? Porque isso é normal, chega lá, não tem um problema, vou cobrar pela visita. Podem? A cobrança pela visita técnica não deve ser feita, mas o consumidor ele tem que ficar atento, de fato, se existe aquele vício. Porque em alguns casos, alguém desconectou um cabo do receptor. Então, a empresa vai e não é um problema. Então, ali pode ser cobrada aquela visita. Mas são em poucos os casos em que essa cobrança ela pode ser feita, na maioria não. Fábio, só complementando o que a Renata falou, o Código Consumidor, ele diferencia a visita do orçamento, certo? Então, com a compra de um bem, acabou a garantia, deu defeito, o que fazer? Liga lá, o técnico vai vir, vai olhar, vai cobrar ali a visita. Se o consumidor for fazer aquele conserto, a reparação e contratar aquela empresa para consertar o bem ou qualquer outro serviço,
Aí sim a visita pode estar incluída no orçamento, mas tudo, claro, conversado. Tá ok. Eu conversei aqui com a Renata Fleury, supervisora de atendimentos do Procon Goiás, mais uma vez atendendo a gentileza de estar no nosso programa, atendendo o nosso convite. Obrigado, Renata. O Procon agradece a oportunidade e está sempre à disposição do programa e dos consumidores em suas demandas. Ok. Doutora Hélida Moura, advogada especialista em direito do consumidor, obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço, obrigado. Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando sempre que nós temos nossos direitos e direitos, o nome já diz tudo, é seu, não abra mão deles. Procure, pesquise, descubra quais são, para que você não seja lesado, e às vezes a gente é lesado por falta de atenção. Deus abençoe você. Até amanhã.